Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Sofia Souto, sou fisioterapeuta especialista em reabilitação do assoalho pélvico. Eu tenho um mestrado no Departamento de Cirurgia da Unicamp e doutorado também na mesma área, com enfoque em urologia. E eu trabalho nessa área, então, há 19 anos, e hoje eu vim fazer para vocês um review sobre o Neurodin. Então, eu trabalho desde que eu comecei com fisioterapia pélvica, com o Neurodin Evolution, e depois de muitos anos com o mesmo aparelho, trabalhando com o mesmo aparelho, eu acabei tendo um problema com o meu primeiro Neurodin, que, pelo que eu saiba, é um dos primeiros modelos do Neurodin Evolution, e eu adquiri agora o novo Neurodin Evolution. Quando eu fui comprar o novo Neurodin, eu fiquei, né? E aí, eu quero saber como que ele tá hoje, né? Quais são as diferenças? E eu não encontrei muita coisa falando e acabei confiando no que eu já tinha antes do Neurodin e comprei. Mas o Neurodin tem algumas diferenças do antigo para o novo e eu decidi trazer para vocês todas essas diferenças. Então, assista todo esse vídeo, espero que vocês gostem de toda a explicação. Eu procurei usar o Neurodin por alguns meses para ir pegando o que que tem de diferente nesse, o que que era melhor naquele, o que que é melhor nesse, para trazer esse review para vocês. E espero que ajude quem ainda não comprou, quem está na dúvida se vale a pena, se não vale a pena. E para quem também tem alguma dúvida sobre a utilização do Neurodin, eu espero que ajude. E se tiverem alguma dúvida a respeito também, podem, me mandar mensagem. Então, vamos ver o vídeo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver quais são as diferenças do Neurodin antigo para o Neurodin novo. Então, o primeiro Neurodin eu comprei em 2006, tá? E nós estamos agora com o Neurodin de 2025. Então, são 19 anos de diferença entre um aparelho e outro. Alguns pontos eu acho que o Neurodin antigo era melhor e outros pontos o Neurodin novo vem com novidades e coisas que são melhores, tá? Então, primeiro ponto, o tamanho. Vamos lá ver como que era o Neurodin antigo? Eu vou pegar para vocês, só um pouquinho. Então, esse aqui é o Neurodin antigo, ele é bem grandão, ele vem com essa tampinha aqui, tá? E ele é bem pesado, né? De um aparelho portátil, não é tão portátil assim, porque ele é bem pesado. Aí ele tem aqui na frente o conector do cabo para pressão, o conector do cabo do eletrodo, e atrás ele vem com a fonte e esse cabo que vem para a gente ligar no computador, tá? E aí eu já vou começar a falar para vocês das desvantagens desse Neurodin antigo, que apesar de ter trabalhado 19 anos com ele, eu sempre sofri e bati a cabeça para conseguir fazer ele funcionar. Por quê? Esse Neurodin, deixa eu tirar ele aqui. Esse Neurodin, ele vem com esse cabo para ligar no computador, que assim, quando ele tem a função dele, né, no computador, ele é ótimo, porque se você for usar ele só o aparelho normal, com aquela grade de luminosa, né, que para a gente ver subir a luzinha, descer a luzinha, ele acaba sendo um biofeedback de pressão normal, sem nenhum recurso. Quando a gente usa a parte informatizada dele, que é o diferencial de um aparelho dos outros comuns, né, que a gente encontra por aí. Esse é o cabo que vem com ele, para você ligar no computador. Agora me diz, qual é o notebook que tem essa entrada? Nenhuma. E essa entrada aqui nunca dá certo em nenhum aparelho. Então ele vem vinha, né, com um cabo para você conectar no computador que você nunca consegue um notebook para conectar. Então o que que você tinha que fazer? Comprar um adaptador para conectar isso aqui e transformar ele em uma entrada USB. Então, a gente transformava ele numa entrada USB. Então, a gente, com um aparelho novinho, já tinha que começar a fazer adaptações para ele funcionar. Primeira desvantagem: o Neurodin novo, vou mostrar para vocês. Ele é tudo via Bluetooth. Então, ficou muito mais fácil.
E esse aqui é o novo Neurodin, o Neurodin agora é de 2025. Então vocês conseguem ver, olha, ele é muito menor, muito mais leve e mais fácil de você poder carregar ele. Apesar de que eu não gosto de carregar, porque esses aparelhos adoram dar problema quando a gente carrega muito de um lado para o outro. Aí ele tem aqui também um conector que é para aquela barra, né, de luminosa, né? Que eu vou pegar ali depois para vocês verem. Aqui para a parte de eletro e aqui o cabo para pressão, né? E aqui a fonte dele e o resto das conexões são todas feitas por Bluetooth. E agora eu vou mostrar os acessórios dos dois, o que que mudou. Então, a gente já viu que o cabo de conexão para o computador não existe mais, o que facilitou muito a nossa vida. E então, a gente agora tem conexões por Bluetooth. Mas uma outra diferença: o computador, o Neurodin antigo, a gente conectava ele no computador, né, com aquela adaptação toda, e o programa era pronto para o computador. Hoje não, hoje a gente não consegue conectar o Neurodin no computador. Então ele tem um aplicativo onde a gente tem que baixar ele num tablet para que a gente consiga fazer ele funcionar da forma digital, tá? Não existe mais conexões pelo computador. A gente não consegue baixar esse aplicativo no computador e usar ele então com notebook, alguma coisa assim. Tem que ser exclusivamente com um tablet. Outras diferenças. Então, os cabos, começando pelo cabo, cabo de eletro. O Neurodin antigo eram esses tipos de cabo, esses tipos de conexões. O Neurodin novo, ele veio mais, acredito que isso, a Ibramed deve ter mudado de todos, porque até o Neurodin portátil, que a Sotenzi fez, ele também mudou esses cabos. Então, agora o cabo do Neurodin é assim o conector, tá? Então, diferente, aqui tá igual, mas aqui, então, essa é a diferença dos dois cabos. Então, o cabo do Neurodin antigo não funciona no cabo do Neurodin novo. É, as sondas de eletro. As sondas de eletro não mudou, tá? Então, assim, continua sendo a sonda, ela, na verdade, assim, só mudou essa ondulaçãozinha que tem aqui, ó, que a outra não tinha, a outra era reto, e esse aqui continua igualzinho. Então, esses dois são duas sondas vaginais, então continuam iguais. E a sonda retal também não mudou. Então, essa aqui é a sonda retal, tá? É, eu vou até tirar ela aqui do pacotinho para vocês, é que essas aqui eu não abri ainda. Eu vou abrir para vocês verem. Vai ser a sonda retal, fica mais fácil de visualizar, né? Assim, ela para dizer que não mudou nada, nada, ela mudou pouquíssima coisa, assim, de tamanho dessa partezinha aqui, ó, é coisa muito, muito sutil, tá? Essa daqui é a vaginal também, e a outra vaginal eu vou mostrar para vocês. É, esse aqui, tá? Então, essa ondulaçãozinha aqui, ó, que antigamente elas não tinham, ela era reta, uma coisa só, assim, tá? Mas ele sempre teve os eletrodos dessa forma e eles são inteiros, tá vendo? Então, toda a circunferência da sonda. Então, essa é a sonda do Neurodin novo. As sondas do biofeedback. Aí tem um lado que eu gostei e um lado que eu não gostei. Então, assim, essa daqui são as sondas do biofeedback antigo. Essa vaginal e essa retal, tá? Essas são as antigas. Essa daqui é do vaginal do Neurodin novo e essa outra aqui é do Neurodin, peraí, a sonda retal do Neurodin novo. O que que me parece? Esse aqui é do novo. Então, ó, comparando uma com a outra, essa aqui é mais curtinha, um pouco mais gordinha, tá? Mas ainda ela tem uma boa fixação aqui.
Essa daqui é o do neuro, da vaginal antiga e a nova, tá? Eu tenho a sensação não, eu fiz até um teste para ser sincera, que essa sonda ela vaza ar. Então, essa daqui, ó, a gente vê que ela é bem lacrada aqui, né? Aqui, essa daqui, ela tem só esses elásticos aqui, ó, que prendem essas borrachas aqui, que prende. E aí acaba que essa parte aqui faz com que acabe vazando o ar. Por mais que seja um pouquinho, às vezes faz diferença na hora que você está fazendo o tratamento. Então, assim, eu percebi isso, fiz alguns testes, fiz até teste de deixar ela inflada para ver se ela ia murchar sozinha e ela murcha sozinha. Então, isso é um ponto bem ruinzinho, assim, que eu não gostei dessa sonda, mas eu continuo usando essa no Neurodin novo, porque ainda dá para usar, tá? A gente consegue usar as sondas antigas no Neurodin novo. Da mesma forma, as sondas de eletro, a gente continua conseguindo usar as sondas de eletro antiga no Neurodin novo, tá? Então, é o que eu achei desfavorável, a sonda. Eu tenho a impressão de que ela vaza. É, um ponto positivo para o Neurodin novo. Ele tem uma função nova. Ele tem a função, antes ele tinha a função de eletro e a função de biofeedback. Agora ela tem a função de eletro com biofeedback. Então é essa sonda aqui, tá? Então essa sonda você faz o biofeedback e ao mesmo tempo a eletro, o que é uma coisa bem legal, uma coisa bem favorável para o Neurodin novo, mas temos uma ressalva. Essa sonda, né? Então, essas sondas de só o biofeedback, a gente consegue usar com camisinha. Então, dá para usar com vários pacientes. A sonda de eletro, a gente consegue colocar em autoclave, então dá para reutilizar após a higienização. Essa sonda do biofeedback com eletro, ela é de único paciente. Por quê? Porque a gente não consegue colocá-la em autoclave por causa da parte do biofeedback. E a gente não tem como pôr camisinha por causa da parte da eletro. Então, é uma sonda para cada paciente. E qual é o grande problema disso? O valor. Essa sonda custa 800 e tantos reais quando eu perguntei para a Ibramed qual era o valor de cada sonda. Então, é um custo bem elevado para que a gente consiga fazer com frequência nos pacientes essa associação das duas terapias. Tá? É um ponto favorável? É, mas até que ponto a gente vai conseguir fazer, né? Com um valor desse de 800 e poucos reais, uma sonda. Então, esse começa sendo as diferenças. Vocês viram? Tamanho, um é menor que o outro, beleza? As sondas do biofeedback de um é melhor que o outro, a conexão de Bluetooth é muito mais fácil, mas também tem os programas. Eu vou pegar agora o tablet para mostrar para vocês como que ficou o programa do Neurodin novo. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês o programa antigo, porque o meu Neurodin antigo ele parou de funcionar com o computador definitivamente. Eu preciso mandar ver se a Ibramed consegue solucionar isso por ele ser muito antigo. Então, eu não consigo mostrar para vocês, mas eu vou comentar com vocês o que tinha no programa antigo que não tem nesse e que eu sinceramente sinto falta. Vou pegar o tablet só um pouquinho. Então, aqui está. Ixi, deixa eu ver como que eu vou fazer para luz não atrapalhar, tá? Então, aqui está o programa do Neurodin. Aqui está o programa do Neurodin no tablet, tá? Então, eu coloquei assim um programa como paciente teste aqui para que não apareça o nome dos pacientes, mas quando a gente clica aqui embaixo, aparece a relação de pacientes que a gente está tratando, tá? Então, aqui embaixo a gente vai ter uma relação de pacientes, vai aparecer todo o nome dos pacientes, tá? É, onde já começa uma desvantagem, porque, por exemplo, privacidade do paciente é zero. Se você abrir essa lista de paciente com o seu tablet projetado na televisão, o paciente que está sendo atendido, ele vai ver todo o nome de todo mundo até chegar no nome dele ali que você atende. E já aconteceu comigo de falar,
E a fulana de tal também tá tratando aqui, ela também tem problema, não sabe assim, esse tipo de piadinha? O que a privacidade do paciente acaba indo embora, né? Então a gente tem que lembrar de abrir a ficha do paciente antes de projetar na televisão para não correr esse risco. O Neurodin antigo, você conseguia digitar em pacientes na hora que você abria, começava a digitar o nome do paciente, aparecia o nome. Então não aparecia a relação de todos os nomes que você tem atendido nos últimos dias, tá? Então essa já é uma desvantagem. Aí aqui, né, aparece aqui o paciente teste, o que que a gente pode fazer? Pode selecionar programas, então você seleciona um tipo de programa que você quer para esse paciente. Aqui seria a terapia multimodal, então aqui a eletro com biofeedback. Então, esqueci de comentar, esse Neurodin, ele também tem essa corrente Alce, que antes não tinha no Neurodin antigo, tá? E ele também tem a corrente fez. Então, aqui a gente pode pôr aqui, por exemplo, eu quero a corrente fez, para eu fazer, aqui tá falando a corrente, então a corrente fez para que eu faça eletro junto com o biofeedback, tá? Esse é o multimodal. Aí temos aqui o biofeedback, tá? Esse aqui é o programinha do biofeedback. Vamos ver se dá para ver direitinho, tá? O programinha do biofeedback. Aí vamos entrar, né, nas questões. Ele tem uma coisa gigante aqui de terapias pré-selecionadas, tá? Então, pré-estabelecida por eles. Eu acho bem legal essa variedade que eles têm aqui. Eu achei bem legal. Eu acho que é bem útil. No outro tinha menos, e aí às vezes eu acabava querendo adaptar dentro do que tinha alguma coisa. Eu acho que esse aqui supriu bastante as coisas que eu esperava para utilizar com meus pacientes. Então, com relação a variedade de terapias que a gente tem aqui, eu acho legal, tá? Agora, um ponto, a gente mede aqui para fazer a taragem, a gente mede, né, o repouso e depois mede a pressão, né, a força de contração aqui, pressão máxima. E aí, eu tenho a sensação de que esse Neurodin novo, ele não é tão sensível quanto o Neurodin antigo. Porque às vezes eu vejo, tipo, eu sinto que a contração da paciente parece que tá melhor do que ela aparece no Neurodin. Então, por exemplo, assim, às vezes aparece uma contração de 2 milímetros de mercúrio, mas não parece, na hora que eu tô palpando a paciente, até tô segurando ali a sonda do biofeedback, eu sinto um movimento ali daquela sonda, que eu sinto que, eu vejo, e ao toque eu vejo que não tá tão ruim assim, entendeu? Então eu tenho a impressão de que o neurodinho antigo ele era mais sensível com relação a essas pressões baixas, tá? Então eu tenho essa sensação. Por isso que eu comecei até a suspeitar do vazamento de ar do Neurodin, porque eu fui vendo que estava estranho essas contrações, tudo, então comecei a fazer esses testes com as sondas e eu percebi que aquela solda nova, ela vaza ar. Então, esse é um ponto desfavorável, essa sensibilidade dele, que não é tão alta quanto do Neurodin antigo, tá? Aí, então, a gente faz aqui, opa, a gente faz aqui, então, a gente faz a taragem aqui, seleciona a técnica, né? E aí coloca aqui o tempo. E começa o tempo que a gente quer aqui, e aí vai aparecendo aqui o que o paciente está fazendo, tá? Aí, outra coisa que para mim tinha no Neurodin antigo e não tem hoje. Então, por exemplo, aqui o paciente fez a taragem, apareceu para mim, vamos dizer, 60 e uma contração 65, sabe? E aí, quando o paciente está fazendo o movimento, antes aparecia toda esse valor. Então, por exemplo, o paciente fez uma contração, não aparecia só aqui o desenho de quantos por cento ele está contraindo, aparecia ali no cantinho, aparecia a contração dele tá de 63 milímetros de mercúrio, né? Ou então, de repente,
essa pressão diminuiu do relaxamento inicial da taragem. Não, ela não tá mais 60, tá 58, sabe? Isso a gente conseguia ver durante toda a aplicação do Neurodin, a gente conseguia, durante o exercício, ver tudo isso. E a gente conseguia também alterar esses valores. Então, por exemplo, se estava negativo ali, você conseguia mudar, você conseguia fazer outras coisas, você conseguia mexer nisso dali enquanto o paciente estava fazendo o exercício, tá? E outra coisa, por exemplo, fiz a taragem inicial, então eu fiz a taragem, o paciente vai fazer, por exemplo, vamos ver, vai fazer contrações, deixa eu ver aqui, contrações tônicas de 50%, por exemplo, 50 segundos. De 5 segundos, 50%. Aí, o paciente está fazendo, eu coloco lá para ele fazer, né? E aí, quando eu vou mudar como eu vou mudar o exercício, por exemplo, ele vai fazer contrações fásicas agora. Aí eu tenho que refazer toda a taragem. Toda vez que eu mudo o exercício, eu tenho que refazer toda a taragem. E eu acho assim que acaba sendo uma coisa que, vamos dizer, tudo bem, a gente está adaptando para a situação atual do paciente, mas se lá no começo do exercício, lá no começo da sessão, vamos dizer, ele estava com uma força e essa força foi diminuindo por cansaço, por exemplo, ele continua conseguindo fazer 50% do mesmo jeito, porque você mudou a taragem que estava lá no início. Não sei se vocês entenderam. Então, vamos dizer assim, vamos, por exemplo. A taragem inicial do paciente, o relaxamento era 60, a força máxima era 65, por exemplo. Aí ele vai fazer essa contração tônica de 50%. Então, ele vai ter que fazer 50% de 5 milímetros de mercúrio que deu ali entre o relaxamento e força máxima, né? Era isso daí. Aí, vamos dizer que a gente vai fazer agora uma sessão fásica. Aí o paciente vai fazer a taragem de novo, da 60 e força máxima 63. Então, ele tem que fazer dentro desses 3 milímetros mesmo. Aí, você quer fazer uma segunda série dos exercícios. Aí, você volta para esse de tônicas de 50%. A primeira, ele tinha feito 60 com 65. Agora, vamos dizer que ele faz 60 com 63. E ele vai ter que fazer 50% desses 3 milímetros de mercúrio. Entendeu? Então, acaba parecendo que continua fácil, né? Continua, de repente, o paciente não consegue visualizar. O que que eu tô querendo mostrar com isso? O paciente não consegue visualizar esse tanto que ele cansou, entendeu? Porque ele continua conseguindo fazer 50%, mas ele tem fazendo com uma força menor, 50% de uma força menor, entendeu? No Neurodin antigo, a gente conseguia pausar, mudar a terapia, mudar o exercício sem ter que refazer a taragem. Então, se você pausasse, mudasse a terapia, mudasse tudo, você mantinha sempre a taragem inicial. E eu gostava de fazer isso para que o paciente visualizasse que no início ele tinha uma força que ele conseguia manter 75%. Depois de fazer os exercícios, numa segunda série, por exemplo, aquela força dele já não era a mesma, ele já tinha, vamos dizer, cansado, não tinha uma resistência para isso, para na segunda série conseguir, entendeu? Então, assim, isso a gente não consegue fazer aqui nesse aplicativo do Neurodin novo, né? Porque todas as vezes a gente tem que refazer a taragem. Então, existem coisas que eu acabo, como eu estava acostumada com o Neurodin antigo, eu acabo sentindo falta, né? Que é essa visualização de qual é a pressão que meu paciente está fazendo nesse exato momento, né? E toda essa noção e o poder parar a taragem, parar o exercício, isso eu sinto falta, não tem como fazer, tá? Agora eu vou passar para eletro. Então, como eu falei para vocês, agora tem essa corrente alce aqui, tá? Eu não tenho muita experiência com a corrente alce, mas eu sei que dá para usar também em técnicas da, de astas, essas coisas. Tem a corrente fez, então o fez que a gente usa, né, para estimulação, para ajudar na contração muscular, fibras de contração rápidas, fibras de contração lenta. E o tênis, né? Nosso conhecidíssimo tênis. Então, temos aqui o tênis também, tá bom?
Agora, qual é uma outra coisa que eu vi aqui também que eu achei como desvantagem? Eu não tenho como colocar para vocês sem mostrar nome do paciente, então eu vou só comentar. Então, o que que acontece que eu vi como desvantagem? A eletro, quando você coloca todos os parâmetros e liga para você começar a aumentar a intensidade, você não consegue ver que a corrente está correndo ou ela está off, se ela está on ou está off. E aí, o que que às vezes acontece? Você continua aumentando e o paciente fala, não estou sentindo nada, e a corrente está no momento off. Aí, na hora que ela vem no momento on, ela já está muito forte, entendeu? Antes a gente conseguia ver essa ação, então aparecia antes em verde, assim, uma corrente, ela tá vindo, tá verde, tá on, e aí quando ela ia para o off, aparecia tá off. Então, quando você está nesse aumento da intensidade, se você aumenta no tempo off, o paciente pode levar um susto na hora que ele entra no tempo on, pode estar mais forte do que a paciente gostaria que ficasse, entendeu? Então, é uma coisa desfavorável com relação a esse novo modelo do Neurodin, tá? Eu sinto também que isso é uma coisa. Eu vi que porque assim, o Neurodin, quando você liga ele sem o aplicativo, só o aparelho, aí você consegue ver. E ele aparece um sinalzinho lá de que tá on ou tá off. Mas a gente não vai usar na técnica esse aparelho como um biofeedback comum ou um eletro comum sem o uso de toda a tecnologia que ele tem dentro do aplicativo, né? Pelo menos eu acabo não usando, eu não fico desligando, ligando ele na parte do Bluetooth dele para ligar ele no modo manual e tudo. Então, fica faltando isso daí, né? Então, acho que basicamente essas são as diferenças. Ele é muito versátil, ele é um aparelho, apesar dele ainda ser um aparelho que tem esses pontos que eu sinto falta, porque eu tô acostumada, né? Trabalhei 19 anos com um Neurodin antigo, e aí eu sinto falta, porque eu estava acostumada com aquilo. Eu acho o Neurodin um aparelho muito bom, e um aparelho muito versátil, um aparelho muito útil para a gente na fisioterapia pélvica. Aqui na clínica eu tenho o eletromiográfico também, um aparelho eletromiográfico, mas eu ainda, não sei se eu tô ficando velha, mas eu ainda gosto de usar também a técnica pressórica. Então, em alguns casos eu uso sim só o eletromiográfico, acabo priorizando, né, principalmente em crianças, óbvio, mas em alguns homens, né, a gente acaba usando o eletromiográfico como preferência. Mas o pressórico, eu acho ele bem legal, eu acho ele bem interessante, importante a gente ter no nosso consultório de fisioterapia pélvica, tá? Então, vale a pena, é um aparelho super útil. E se a gente for ver com relação a custos, né, ele ainda é mais em conta do que um eletromiográfico, e ele tá se aperfeiçoando, e eu acredito que da mesma forma que mudou esse aplicativo, eles vão cada vez, né, melhorando, e eu espero que esses pontos, essas desvantagens sejam corrigidas com o tempo, tá? Agora, um detalhe que eu quebrei a cabeça para poder descobrir, sofri por longos dias. Como eu falei para vocês, o Neurodin agora ele é conectado por Bluetooth, né? Então, eu tinha um aparelho onde ele ficava conectado num computador que depois ele passava, projetava para a televisão também por tudo por cabo, né? Aí agora teve que ser tudo por Bluetooth. Aí o que que aconteceu, né? Já que eu tive que adquirir um tablet para poder usar o Neurodin, né? Eu falei, bom, para ficar mais fácil digitar e às vezes você está mexendo aqui com o paciente, você não tem que ir lá mexer com o tablet, né? Eu gosto de ter um mouse também por postura, né? Às vezes você não tem que ficar esticando o braço quando mexendo no tablet, você consegue ficar com o mouse aqui perto de você. Aí eu comprei um tablet, um teclado de Bluetooth, um mouse de Bluetooth para que eu pudesse mexer no tablet, nas coisas sem ter que ficar esticando o braço toda hora para mexer e tal, e ficar uma coisa mais ergométrica, vamos dizer assim. E não deu certo, tá? Então, quebrei a cabeça até eu perceber que era isso que estava acontecendo. Então, eu ligava o Neurodin, fazia toda a conexão dele com a televisão, com o Neurodin, com o tablet, já projetava para a TV e tal, né? Na hora que eu ia começar a atender, não ia.
Aí não se encontrava o tablet com o Neurodin, ele ficava num formato manual, não ia de jeito nenhum. Isso estava me deixando super nervosa, porque eu não comprei um aparelho para usar técnica manual, no formato manual dele, vamos dizer, né? E não o informatizado. Aí eu fui até que eu percebi o quê? Que quando você liga todos esses Bluetooths junto, o Neurodin se perde. Então, quando eu ligava o mouse e o teclado no Bluetooth do tablet, o Neurodin se perdia. Então, era muito Bluetooth para o Neurodin conseguir entrar ali e conseguir achar o tablet. Então, o Neurodin ele, na verdade, aparecia para mim como ele conectado. Então, no tablet ele aparecia que ele estava conectado no Neurodin, mas o Neurodin não reconhecia o tablet. E aí o Neurodin não dava para fazer as técnicas. Então, eu tive que tirar o mouse, tirar o teclado e usar só o tablet para que não tivesse essa interferência dos sinais de Bluetooth, tá? Então, também o sinal de Bluetooth dele precisa melhorar um pouquinho para não ter essas interferências, para que a gente possa usar outras ferramentas como um simples mouse e um teclado, tá? Então, essa foi uma batalha de gigantes, Neurodin de 2006 para Neurodin de 2025, né? O meu velhinho Neurodin para o meu Neurodin novo. Eu espero que eu tenha trazido algumas coisas diferentes para vocês, algumas coisas que eu pelo menos procurei antes né, ver agora, né? Que eu preciso comprar um aparelho. Será que vale a pena eu adquirir esse novo? Será que tem é, algum outro biofeedback pressórico que está valendo mais a pena que isso? Enfim. Mas eu continuo gostando, apesar de todas essas diferenças, eu continuo gostando. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, manda perguntas se vocês tiverem perguntas. Como eu falei, trabalho com Neurodin há 19 anos, então eu acho que consigo ajudar vocês também em alguns pontos que de repente vocês estão quebrando a cabeça aí. E eu já quebrei a minha e de repente já aprendi alguma coisa que vocês ainda estão precisando aí desvendar, tá bom? Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!